o que o Messias quis dizer em Mateus 18:20 com: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que esse versículo realmente diz aqui? Bom, para sabermos o que o versículo está dizendo, o que ele quer dizer com isso, devemos olhar o contexto. Esse versículo é muito facilmente retirado do seu contexto. E se você isola um versículo, você não tem a compreensão final do que o Messias queria dizer com aquilo. Aí você tem um outro entendimento sobre esse texto. Mas esse texto faz sentido com o que o Messias quis dizer aqui. Vamos começar com o versículo 15. Então, Mateus 18:20 é o versículo do vídeo. Versículos antes. Então, Mateus 18:15 diz assim: além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. É sobre advertência. Advertir um irmão que está em pecado. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele te ouvir, você o conquista, você o reconquista ele. Ele tem essa possibilidade. Aí as possibilidades seguintes são, versículo 16, se porém ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. Se ele não te ouviu sozinho, olha só que interessante. Então leva contigo uma ou 2 pessoas para que naquele momento entre em concordância sobre o pecado do irmão e que ele possivelmente entenda o que está de errado. Lembrando, no 16, leve 2 ou 3 testemunhas e para que cada palavra seja confirmada. Então há uma confirmação se aquilo realmente é válido ou não. No versículo 17, e se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil ou republicano. Versículo 18. Na verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. No versículo 19, ainda que vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, no contexto, é sobre julgamento, sobre julgar o irmão, adverti-lo e reconquistá-lo. Então Jesus estava ensinando como o ministério deveria reagir a um irmão que está em pecado. Como a pessoa deve reagir a um irmão que pecou contra ela. Então, se leva mais 2 que têm fé, e esses 2 irão te ajudar a advertir o irmão da melhor maneira que for possível. E se possível, esse irmão será reconquistado. Este é o significado do versículo. Então, foi isso que o Messias disse. Sobre este versículo especificamente, o problema dele é que se lemos apenas o versículo 19 e o 20, possivelmente vamos ter um entendimento errado sobre o contexto do versículo. Ao ler que pedirmos será ligado na terra, as pessoas entendem que, então, se tiver 2 ou 3 pessoas em oração em concordância e utilizando o nome do Messias, aquela oração será ouvida e realizada. Não é isso que o versículo diz. Isso é o que o versículo diz se você retirá-lo do contexto. Junto com o contexto, junto com o restante, os versículos anteriores, que fazem parte disso, aí o entendimento é outro. Não dá para encaixar as 2 coisas. Não foi isso que o Messias queria dizer com esta frase do versículo. Antes era um texto direto assim. Então os versículos foram adicionados posteriormente.
E isso mostra a importância de esclarecer o contexto em que o versículo é inserido. Se você tira o versículo não explicando o contexto e diz outra coisa sobre esse versículo, o entendimento pode ser outro. Eu possivelmente não sou o único, e não era o único, que imaginava outra coisa sobre esse versículo. Então, uma interpretação errônea deste versículo não traz à luz sobre a restauração de um membro que está em pecado. Ele tem o seu propósito, que seria a restauração de um membro que está em pecado. A ajudá-lo e adverti-lo sobre o que está errado, que deve ser mudado. No versículo 20, as duas ou três, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estão no meio deles. Estes 2 ou 3, o versículo 20 faz menção ao versículo 16, que fala, se ele não te ouvir, então leve contigo 2 ou 3. Então, o versículo 20 menciona o versículo 16. Então, o propósito do versículo 16, tanto o versículo 20, é o mesmo propósito do contexto. Então, o vídeo é este. O vídeo vai ficando por aqui. Espero ter ajudado na compreensão deste versículo. E é isso, que a paz do Criador esteja com você. Valeu!